A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, a paz do Senhor Pastor Fábio. Paz do Senhor. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia, aquele tempo que nós reservamos no nosso dia para juntos nós lermos a palavra do Senhor. Na nossa leitura sequencial, nós estamos no livro de Juízes. No episódio anterior, nós lemos o capítulo 3, então você já vai abrindo aí a sua Bíblia. Hoje nós vamos ler o capítulo 4 do livro de Juízes. Juízes, capítulo 4. No episódio anterior, nós vimos aqueles primeiros juízes que o Senhor levantou para libertar o povo de uma servidão, né? Eles estavam sendo subjugados por outros povos em decorrência da desobediência do povo de Israel, da idolatria. Então, eles acabavam sendo dominados por outros povos, como o Senhor havia dito, se eles se afastassem do Senhor, isso iria acontecer. Mas quando o povo clamava, se arrependia, o Senhor levantava um juiz que os libertava. O Espírito do Senhor era sobre esse juiz e durante a vida daquele juiz, eles viviam um período de paz, né? Então, nós começamos a ver esses juízes e hoje nós vamos prosseguir no capítulo 4. Vamos todos juntos? Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros ferrados e 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. E Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Obabe, o sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Saananim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte de Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros ferrados, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até ao ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura, o Senhor não saiu de diante de ti?
Baraque, pois, desceu do monte de Tabor e 10.000 homens após dele. E o Senhor derrotou a Sísera e a todos os seus carros e a todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque o seguiu após dos carros e após do exército até Arosete dos gentios, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada até não ficar um só. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: Retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela cobriu-o com uma coberta. Então ele lhe disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda. E há de ser que, se alguém vier e te perguntar e disser: Há aqui alguém? Responde tu então: Não. Então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Então assim nós encerramos a leitura do capítulo 4, com esse episódio aqui, pastor, de uma juíza, né? De uma juíza e mulher profetiza. E ela então anuncia uma revelação da parte de Deus para Baraque, dizendo que o Senhor já tinha entregado Sísera, que era o líder da guerra, o general de Jabim, nas mãos do povo de Israel. Então, que o Senhor iria fazer isso. E esse episódio aqui é muito interessante porque Baraque, ele coloca uma condição para ele aceitar, na verdade, aquela profecia na vida dele. E a profecia era assim: a profecia tem que continuar comigo. Aquele que anuncia a profecia tem que continuar comigo, tem que ir comigo. E quando é anunciado para ele que não haveria honra se uma mulher fosse à guerra, não teve problema com isso. O importante era ir na guerra, ter aquela que anunciava a profecia junto com ele, e a honra não era dele mesmo, ele não se importou com isso, ele fez o papel de servo de Deus. A profecia, ela vem, a revelação do Espírito, a honra não é para nós, mas a batalha quem vai vencer é o Senhor. Tem um versículo 15 que fala bem assim: o Senhor derrotou a Sísera. Então não foi Débora, não foi Baraque, foi o Senhor, não foi Jael, foi o Senhor que derrotou a Sísera. Então, esse aspecto aqui é muito interessante porque a honra não está para nós, a história principal, na verdade, não é nossa, né? A história principal é do Senhor, entendeu? Então, isso é uma bênção. E essa mulher aqui, essa mulher que mata Jael, né? Que é a... Cadê? Não, ela mata a Sísera, o nome dela é Jael. Jael, isso. Jael, que mata a Sísera, uma valente também, né? Ela viu
o que tinha que fazer, ela fez. Não deixou para outro momento, não. Ela viu a oportunidade, viu a estratégia e fez o que tinha que ser feito. De vencer. De vencer, e o inimigo foi derrotado, né? E aqui ela era a esposa aqui de Éber, que era parente aqui da esposa de Moisés, né, pastor? Isso. Dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, né? Então nós vamos aqui entendendo aquilo que foi acontecendo naquela época. E assim, as famílias ainda estavam ali em volta, né? Por que Císera foi até a casa de Jael? Porque havia paz entre Císera e a casa de Jael, mas ali ela sabia qual era a posição que ela deveria adotar, como o pastor falou aqui. A profecia estava ali e aquilo que precisava ser feito foi feito. Eu quero pontuar aqui ainda só o versículo 3 para deixar aqui uma coisa bem marcada, né? A desobediência do povo que levava a essa, aqui como diz aqui, uma opressão violenta, que era na verdade a atuação de Jabim, né? Rei de Canaã, sobre os filhos de Israel, 20 anos. Então, assim, a desobediência levava a isso. E o Senhor, então, levantava o juiz, mais uma vez, a profetisa, o juiz. Ela julgava e profetizava, né? Amém. E nós vamos aprendendo cada dia mais com a palavra do Senhor, né? Então, vamos encerrando por hoje esse episódio. No próximo episódio, nós vamos continuar lendo todo esse registro da palavra do Senhor a respeito dos juízes, como o Senhor livrou o seu povo e como o povo voltava à desobediência e mais uma vez clamavam e o Senhor livrava o seu povo. Então desejamos a todos os irmãos, ao pastor Fábio que está aqui conosco, a paz do Senhor Jesus. Amém.